Era uma reportagem do Roberto Cabrini. E ele falava sobre a visita que ele fez a um hospital, onde havia ali pessoas com problemas oncológicos, né? Algumas até em situação bem complicada, já próximas para ele, né, da morte. Mas ele entrou num daqueles quartos, teve a permissão do hospital, teve a permissão da paciente, e ele entrou ali. E era uma senhora, uma jovem senhora, ela não tinha nem 40 anos, mas estava assim, terminal, só que ainda estava lúcida. E aí ele começa a conversar com ela, e ele se emociona a tal ponto que as lágrimas começam a correr. Ele não perguntou para ela qual era a religião dela, e ela também não comentou. Mas ele disse que aquela mulher era cristã. Tinha que ser. Porque só alguém com uma fé muito grandiosa para dizer para ela tudo que ela estava relatando. Porque ela disse para ele, claro, ela sofria. Ela ia partir, ela iria deixar filhos, adolescentes, marido, a família, o trabalho. Mas ela tinha uma serenidade, uma tranquilidade nesse momento, porque ela dizia assim, eu sei, não me pergunta como, mas eu sei que não é por acaso que isso está acontecendo. Que era o que eu precisava passar por aqui. Porque Deus me ama. E se Ele me ama, Ele não está me castigando. Ele está me oportunizando a vivenciar uma experiência dolorosa, sim, difícil, sim, mas através disso, deste processo todo, eu mudei muito a minha maneira de pensar, de falar e de agir. E aí ela mostra para ele uma caixinha que ela tinha guardada do lado da cama, pede para que ele abra, né? Havia muitas cartas ali dentro. E aquelas cartas, foi no momento em que ela podia escrever, porque agora ela não podia mais, ela endereçava ao esposo, aos filhos, à mãe, ao pai, aos irmãos, aos amigos. Todas as cartas com mensagens de fé e de esperança. Todas as cartas com mensagens muito positivas. Todas as cartas falando que vale a pena viver o melhor possível a cada momento da caminhada, porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então vamos aproveitar muito bem o dia de hoje. Vamos amar hoje. Vamos respeitar hoje. Vamos abraçar hoje. Vamos sorrir hoje. Todas as cartas falavam dessas atitudes. E ela pedia às pessoas que, quando fossem ler, refletissem sobre aquela leitura e buscassem transmitir aquelas orientações a outras pessoas também, porque vale a pena viver. Uma boa noite aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva-nos a todos. Sabemos que desde que aqui entramos na casa, já estamos recebendo as boas energias, as boas vibrações, e que busquemos a sintonia com os espíritos superiores responsáveis pela nossa casa. Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar é a nossa irmã Maria Palmeira, da Sociedade Espírita Simão Pedro de Alvorada, e vai nos falar sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Uma boa palestra a todos. Nossa, boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande nós podemos nos reunir para falarmos do Evangelho de Jesus. Porque falar do Evangelho do Cristo, principalmente em momentos como nós vivenciamos aqui no nosso planeta, é falar de luz, é falar de alegria, é falar de esperança, de renovação da fé, de amor, né? É ter a certeza, né, de que as promessas de Cristo hão de se cumprir. E principalmente que Ele está sempre, sempre ao nosso lado. Mesmo naqueles momentos em que nós, né, porque ainda temos as nossas dificuldades, não estamos muito próximos dele. Porque a gente, às vezes, tem uma vida tão corrida, é tanta agitação, é família, é trabalho, é escola, é filho, é vizinho, é parente, enfim. A gente se envolve em tantos processos no nosso dia a dia
que muitas vezes exigem, né, muitos de nós, que nós nem sempre conseguimos, por exemplo, né, fazer uma prece, uma boa leitura. Às vezes a gente até tenta, mas a coisa está tão agitada que a gente não consegue prestar atenção, né? Então, em momentos assim, em que nós nos reunimos para falarmos juntos acerca deste evangelho, são momentos muito especiais na nossa vida. E especiais mesmo. A gente não tem nem noção, a gente fala, mas acredito que a gente não tem assim aquela noção exata de tudo o que acontece na nossa vida a partir do momento que nós pensamos em vir à casa espírita ou a qualquer outro templo religioso. Porque todos aqueles que pregam as leis de Deus, a mensagem do Cristo Jesus, são bons, né? Mas a partir do momento que nós pensamos em frequentar, em vir até a casa espírita, o nosso anjo guardião, os espíritos amigos que protegem a nossa família, os espíritos benfeitores da casa se preparam para nos receber. Então, quando a gente sobe ali a escadinha e adentra a porta da casa, naquele momento, nós já estamos sendo imantados, nós já estamos recebendo uma energia positiva muito especial. Os espíritos amigos ali estão nos recebendo com todo amor, com todo carinho, fazendo tipo assim um check-up da gente, vendo o que a gente mais precisa. E aí então, né, eles nos distribuem aqueles fluidos mais necessários às nossas dificuldades, sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem moral, né? Porque, falando assim em geral, todos nós as temos, né? Talvez vocês até não tenham tantas, mas eu tenho bastante, com certeza. Então, assim, a gente recebe tanto carinho, tanta energia positiva, tanta ajuda, tantos fluidos salutares, que a gente nem tem noção de tudo isso, né? E aí nós vamos falar do Evangelho de Jesus. E hoje, no capítulo 3º, né, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu sempre gostei muito de ler o início do capítulo, que vem lá do Evangelho de João, quando Jesus, né, teria dito o seguinte: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais vós também. É do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Então aqui Jesus, né, já vem assim nos acalentando, né? Já vem nos dizendo, olha, não te estressa demais, não te irrita, não te preocupe exageradamente com as coisas. Tudo vai se resolver, tudo tem seu tempo. Não se turbe o vosso coração, né? Não te deixa levar pelos problemas. Eles existem, com certeza, fazem parte da nossa caminhada. Estamos num planeta de provas e expiações. Somos viajores no tempo e no espaço a caminho do progresso, a caminho do desenvolvimento pleno da lei de amor. E neste processo, né, que é um processo educacional, nós vamos passar por várias dificuldades, por momentos às vezes bons, por outros nem tanto, por outros bem difíceis, mas é um processo, faz parte, né? E é um processo que visa sempre a nossa melhoria, embora nem sempre a gente consiga entender isso, né? Mas é assim que Deus age conosco, porque Ele é um bom Pai. O ser mais justo, mais sábio, mais amoroso, benevolente, misericordioso que existe. Nos ama, nos criou para a felicidade. Espera por nós com muita paciência, né? Muita paciência mesmo, às vezes, mas com muito carinho. E jamais, em momento algum, vai permitir que a gente vivencie situações se nós não estivermos com capacidade plena de suportá-las. Porque Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos.
Ele sabe das nossas reais necessidades, das nossas dificuldades e de como fazer um meio termo de tudo isso e nos proporcionar experiências adequadas sempre às nossas necessidades e à nossa capacidade de vencer a dificuldade, né? Então aqui Jesus, ele vem nos fazer esse convite. Não te deixa entristecer, não te deixa desanimar, não perde a fé e a esperança, né? Tenta te manter, pelo menos razoavelmente equilibrado para enfrentar as dificuldades, porque eu vou me preparar, vou preparar o lugar, mas eu volto. E aí nesse trechinho especial, quando ele diz, eu voltarei, você tomarei para mim, né? Muitas pessoas ainda, e não é crítica, tá, gente? Não é nada de crítica aqui, nós estamos estudando, comentando a nível de estudo. Muitas criaturas pensam que é o Cristo, em corpo, alma, que vai voltar aqui e vai nos pegar pela mãozinha e nos levar para o mundo dos bem-aventurados. Mas não é isso. Não era isso que ele queria dizer. A época em que ele por aqui passou, né? Nós, espíritos eternos, que já estávamos por aqui, e provavelmente até bem próximos dele, nós ainda não tínhamos a condição de entender em espírito e verdade os seus ensinos. Então, muitas vezes, ele utilizava de simbolismos, dos usos e costumes mais comuns daquele povo, né? Das experiências ali vivenciadas, e falava de uma forma, às vezes, até bem enérgica, porque ele sabia que naquele momento nós ainda não tínhamos condição de entender, mas que com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento moral, intelectual, né, o desenvolvimento da ciência, enfim, chegaria um momento em que nós teríamos a condição de entender bem melhor os ensinamentos dele, a profundidade da sua mensagem. Então, neste momento, ele estaria como que voltando. E aí ele diz assim, está lá no capítulo 6, né, o Cristo Consolador, quando ele fala, né, que o Pai enviaria um outro Consolador, que iria nos fazer relembrar tudo que o Cristo já havia dito e ainda iria nos ensinar muitas outras coisas. E quem é esse Consolador? Né? O que significa essa volta do Cristo junto a nós? E aí nós vamos relembrar, lá no ano de 1857, quando Allan Kardec, né, reúne seus estudos ali, as mensagens recebidas da espiritualidade, e lança o Livro dos Espíritos, a obra basilar da nossa doutrina. Todo ele de perguntas e respostas sobre os mais diversos assuntos, onde nós vamos, em lendo e tentando refletir sobre a leitura, né, nós vamos entender muito melhor a proposta de Jesus. Porque o Livro dos Espíritos veio para mudar a nossa ótica, a nossa maneira de encarar a vida. Com este lançamento, né, dessa obra basilar da doutrina, nós tomamos consciência, por exemplo, da nossa imortalidade. Nós descobrimos que não somos hoje só. Nós temos todo um passado atrás de nós e teremos um grande futuro pela frente. Somos seres imortais. O corpo físico é apenas a nossa veste. Porque em cada uma das nossas encarnações, nós precisamos de um corpo, né? Para podermos nos manifestar, para podermos agir, interagir, enfim, junto a outras criaturas. Tanto isso é verdade que o nosso corpo, com o passar dos anos, né? Ele vai se desgastando, vai perdendo a energia, vai se desgastando, enfim. E chega um momento em que a morte vem, né? A tão temida morte, que para nós já não é mais temida, porque a gente sabe, antigamente se pensava que era o fim de tudo, morreu, acabou, né? Os bonzinhos vão para o céu, aqueles nem tão bons vão para qualquer outro lugar, bem ruim. Mas a doutrina do Cristo vem, o Livro dos Espíritos vem nos esclarecer que não é assim. O corpo de carne, o corpo material, este sim, ele vai enfraquecer e vai perecer. Mas o ser eterno, o ser pensante, a inteligência que habita aquele corpo, não morre jamais. Continua sempre. Nós, espíritos eternos, somos imortais. E isso muda tudo na nossa vida.
Porque a partir da tomada deste conhecimento, nós vamos começar, inclusive, a refletir melhor sobre as coisas que nos acontecem. E nós vamos entender que o hoje é um momento na nossa caminhada, mas que não é o começo e muito menos o final, né? É um recomeço das nossas experiências. E tem, para todos nós, né, um objetivo extremamente útil. Que objetivo seria esse? Né? Nos chamar a atenção para as coisas, para os ensinamentos de Jesus, para tudo aquilo que nos acontece hoje, para a nossa maneira de agir hoje, o tipo de família que cada um de nós tem. Por que às vezes a gente consegue se entender tão bem com algumas criaturas e com outras, meu Deus, é complicado, é difícil. Por que uma mãe e um pai têm 5 filhos? 4 são tranquilos, a educação é tranquila, gostam de estudar, não dão problema na escola, mas tem dor de cabeça só, né? Não gosta de estudar, é rebelde, não se dá bem com os irmãos, desafia pai e mãe. Por que será? Será que Deus esqueceu da gente, colocou ali junto aquele ser que não tem nada a ver conosco? Não. Claro que não. Como bom pai, como bom educador, como um ser sábio e justo, ele permite que hoje a gente se reúna com aqueles seres com os quais nós temos a necessidade de reatar laços afetivos rompidos no passado. Já estivemos juntos em outras oportunidades. E como a nossa conduta não foi das mais adequadas, né? O que acontece? Como na escola, acontece com aquele aluno que não quer estudar e que ao final do ano é reprovado, o que fazem com ele? Ele não segue adiante. No próximo ano, ele vai retomar todo aquele caminho. Né? E assim somos nós espiritualmente falando. Aquela criatura difícil, que faz parte, às vezes, da nossa família, às vezes do nosso trabalho, às vezes da nossa vizinhança, é aquele espírito com o qual nós temos que aprender a desenvolver laços afetivos. Jesus não disse que era fácil, mas ele deixou no seu evangelho que tudo é possível. Porque ele disse, né? Aquele que crer verdadeiramente, tiver uma fé forte, firme, verdadeira, vai dizer àquela montanha, passa-te daqui para lá e ela vai passar. Jesus não estava falando de montanhas, de terra, como a gente conhece. Ele estava falando dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas dificuldades interiores. Ele estava querendo nos dizer que quando a gente quer alcançar um objetivo verdadeiramente e se predispõe a isso com amor, com carinho, com paciência, com boa vontade e muita fé, a gente consegue. Certa vez na nossa casa, conversando com uma mãe, me desculpe se eu já falei isso aqui, tá? Mas eu acho que é muito interessante. Ela falava para nós, contava a história dela, né, de vida, e ela relatava que tinha uma filha, já adulta, casada, com filhos também, morava ao lado, as casas eram geminadas, né? E passaram 10 anos sem se falar. Porque num determinado momento, lá numa reunião de família, houve uma discussão, né? As duas não se entenderam e a filha então se afastou. 10 anos. Elas não se falavam, nem bom dia. Se uma saía na rua, a outra ficava dentro de casa. Se uma abria a janela, a outra fechava. E aí alguém disse assim para ela na casa espírita, né? No atendimento fraterno que ela fez, olha, eu vou te dar uma sugestão, tenta. Todos os dias, nas tuas orações, tu mentaliza a tua filha. E mentaliza vocês duas conversando, se abraçando. Te enxerga levando flores para ela. Todos os dias. Sempre que tu puder. E ela fez isso durante 10 anos. E num determinado dia, o telefone tocou. Imagina, elas moravam do lado uma da outra. Mas a filha não teve coragem de ir lá. Primeiro ligou. E aí, quando ela atende o telefone, é da filha. Mãe, posso conversar contigo hoje? Claro, né?
Porque ela disse, claro. E o coração se encheu de alegria, né? E a partir daquele momento, a filha foi lá, elas conversaram e se tornaram as grandes amigas que eram no passado. Voltaram a ser as grandes amigas que tinham sido no passado. Então, assim, muitas vezes, as dificuldades acontecem, às vezes até não é por uma coisa tão grave, né? Mas nós temos as nossas dificuldades, o outro tem as dele, e aí a gente se deixa levar muitas vezes pela emoção no momento, e acaba dizendo coisas que não deveria, tendo atitudes que não são as mais adequadas, e aí o problema surge. E o primeiro sentimento da criatura é se afastar, né? Se achar injustiçada, enfim, vítima de alguma coisa. Então, são situações que acontecem muito nas famílias. Tomara que na de vocês não, né? Na minha aconteceu bastante. Acontece ainda, infelizmente. Mas assim, aí a gente se pergunta, mas eu sou cristã, eu sou espírita, como é que eu vou agir nessa situação? Certa vez, também, numa dificuldade dessas, alguém olhou para mim e disse assim, que eu tenho uma família grande, mas a única espírita sou eu. E alguém me olhou e disse assim, mas tu não é espírita? Tu não vai lá falar com ele? Tu não vai fazer nada? Né? E eu disse assim, olha, eu sou espírita também, mas eu não sou perfeita ainda, né? Fazer o quê? Porque também, no momento difícil, acabei perdendo as estribeiras, como diria minha avó, e passamos anos afastados. E eu sempre me perguntava, meu Deus, o que eu faço? Né? E realmente, naquela situação, não fui eu que causei o problema. Mas é difícil. Porque a gente tem um hábito, normalmente as pessoas têm um hábito muito triste, muito ruim. Né? A gente acontece um problema e a gente fica comentando, e vai falando, e o tempo passa, e a gente encontra uma pessoa amiga e comenta, encontra um familiar distante e comenta, telefona, né? Hoje nem telefona mais, usa o WhatsApp e comenta, e a gente fica revivendo aquela situação. E isso é tão prejudicial para todos nós. Ainda esses dias eu também conversava com uma pessoa e ela me chamou a atenção porque ela me relatou um fato ocorrido na família dela há 40 anos. Imagina, 40 anos. E nem era uma coisa tão grave. Né? Mas ela me contou com uma emoção, com uma dor, com uma tristeza. Ela chorou relembrando aquela situação. Gente, isso faz mal. Isso prejudica, isso adoece a gente. Isso cria como que uma nuvem nos nossos olhos, né? E a gente não consegue enxergar outra coisa melhor. A gente fica curtindo aquilo que já aconteceu, que não vai mudar, porque a gente não tem como voltar atrás e mudar. Mas a gente tem como fazer diferente daqui para frente. Se nós usarmos da nossa fé, da nossa confiança em Deus, em Jesus, se nós buscarmos ajuda espiritual para isso, a gente consegue resolver. Ou pelo menos, se a gente não conseguir resolver, e eu gosto muito de falar isso, a gente aprende a conviver com o problema da maneira mais tranquila possível, se assim podemos dizer, não é? Mas é aí que está o nosso papel, é aí que está a nossa tarefa. Muitas pessoas às vezes se questionam, mas o que eu estou fazendo aqui neste mundo hoje? Eu busco agir corretamente, eu busco ser positiva, eu faço tudo que eu posso para ajudar as pessoas. E eu tenho tantas dificuldades, por que será? Né? Realmente, hoje, né? Porque nós já despertamos para a realidade da vida, hoje nós agimos assim. Mas lá atrás a gente não lembra. E que bom que a gente não lembra. Porque talvez a gente tenha atitudes bem felizes, né? Então, assim, a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso papel é aqui e agora. É fazer tudo o que eu puder para melhorar o ambiente onde eu estou convivendo. Seja a minha família, seja o meu trabalho, seja a vizinhança e a comunidade onde eu vivo, né? Por isso eu tenho conhecimento do Evangelho de Jesus. O Cristo espera que eu utilize este conhecimento, porque conhecer é fácil. Até aquela pessoa que não sabe ler, ela pode escutar. Aquela que não enxerga, pode ter alguém que fale para ela, né? Aquela que não ouve, pode ter alguém que passe para ela a mensagem através da linguagem de sinais, enfim.
Hoje a ciência evoluiu tanto, existem tantas técnicas, né, para ajudar as criaturas com necessidades especiais. Então, conhecer a mensagem é simples. Certa feita, num grupo de estudos da nossa casa, alguém disse assim, vem cá, vou fazer uma pergunta. E aí o facilitador do grupo disse, não, pode fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, né? Tem 28 capítulos. Pois é. E aí a gente começa estudando o primeiro, chega até o 28º. E por que a gente volta de novo? E começa lá no primeiro, estuda, até o 28º. Volta de novo. Por quê? A gente já conhece. E aí o facilitador disse assim, realmente conhecer a gente conhece, mas a gente pratica? Conhecemos a ponto de colocar em prática 100% de tudo que o Cristo nos coloca ali? A pessoa ficou quieta, né? Todo o grupo ficou quieto. Porque o Evangelho do Cristo, as obras espíritas, né? As obras da codificação, elas precisam ser lidas, relidas, estudadas, refletidas, repensadas, né? E Amélia Rodrigues, numa das obras psicografadas por Divaldo, nos Caminhos de Jesus, acho que é esse o título, ela vem nos dizer isso. A gente precisa repensar Jesus. A gente precisa estudar muito, sim, com certeza, mas buscando neste estudo o que aquela mensagem quer dizer para mim hoje, agora, no meu momento, na minha vida, na dificuldade que eu estou vivenciando. E como eu posso agir em relação a esse conhecimento para tentar melhorar as coisas ao meu redor. Porque é esta a nossa missão. Este é o nosso papel. E se Deus, o ser que mais nos ama no universo, nos deu as oportunidades que estamos tendo hoje, é porque Ele sabe, Ele confia 100% na nossa capacidade de conseguir resolver aquela situação. Ou pelo menos melhorar bastante. Ele confia em nós. Ele sabe, repito, que somos capazes. E é por isso também que se a gente for reler lá o Evangelho de Jesus, em todas as criaturas que dele se aproximaram, todas as curas que ele fez, todas as palavras, né, de atenção, de carinho, de bom ânimo que ele passava, que eles dele se aproximavam, o que ele dizia para as criaturas? Vai, não olha para trás. Vai e não tornes a pecar. Ou seja, tenta fazer diferente. Caminha olhando para frente. Pensando que amanhã, com certeza, hoje pode estar um dia nublado, não tem muito sol, parece um dia triste, mas amanhã vai ser diferente. Amanhã um novo dia vai nascer, um novo sol vai brilhar, né? E dependendo da nossa disposição, amanhã nós estaremos um pouquinho melhores, sim. Tudo depende de nós. E quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós temos que ter essa consciência que se nós conhecemos, a nossa responsabilidade é maior. Não é o meu marido, não é minha esposa, não é meu filho, não é minha nora, não é minha sogra, não é minha vizinha, que tem que ir à casa espírita ou a qualquer outro templo religioso para conhecer a mensagem do Cristo e melhorar a maneira de agir. Não. Sou eu. Eu estou conhecendo agora. Eu estou tendo a chance de fazer diferente. Então, esse papel é meu. E não é por acaso que ele é meu. Repito, né? Então, assim, naquelas dificuldades maiores que a gente atravessa às vezes, né, e que a gente meio que balança, porque às vezes a coisa é difícil mesmo, é complicado, né? Principalmente nesse relacionamento familiar, pais e filhos, parentela em geral, né? Porque como eu dizia antes, quase toda a família tem aquele grupo de pessoas que se dá super bem, parece que realmente se conhecem há muito tempo, mas também tem aquele outro ou aquela outra que tem que respirar fundo e tentar seguir adiante, né? E é ali que está a nossa tarefa. Então, ali nós precisamos exercer este conhecimento que a gente tem. E para isso, nós temos uma ferramenta especialíssima, a prece. Nos dizem os Espíritos amigos, no Evangelho, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que a prece é o sustentáculo da alma. Ou seja, ela revigora, ela enche de energia, ela acalma nossa mente, nosso coração. Ela nos faz enxergar a situação de uma maneira diferente.
Vejamos o exemplo este que eu falei da mãe, né? 10 anos orando pela filha e alcançou o objetivo. Tomara que se a gente tem algum problema assim, não leve tanto tempo, né? Mas aí está o caminho. A fé, a confiança, a esperança, a oração. Todos nós temos um anjo da guarda. Um espírito amigo, benfeitor, encarregado por Deus, nosso Pai, de nos assistir. Todos temos. Até aquela criatura que comete um monte de desatinos, tem um espírito bom, encarregado por Deus de guiá-la. Se ela não quer escutar os bons conselhos, as intuições positivas que ele sugere, aí é um problema dela. Mas o anjo guardião está ali. No momento que ela quiser mudar, ele está ali pronto para abraçá-la, ajudá-la em tudo que for possível. Então, todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós temos uma equipe espiritual encarregada de assistir, de orientar, de amparar, de proteger a nossa família. Vamos pedir ajuda desses amigos. Certa feita, conversando com uma pessoa amiga, que não é da nossa casa, mas que é espírita, frequenta um outro local em Porto Alegre. Ela contava, né, ela já tinha uma certa idade, e ela vinha de um casamento, assim, bem complicado. Né, um marido difícil, alcoólatra, uma pessoa, assim, que quando estava são, era maravilhoso, mas quando bebia, nossa. Mas ela amava aquela criatura, muito, e fazia tudo o que era possível para ajudá-la. E ela contava, falando sobre a prece, a importância da oração, a importância dessa ligação maior com o nosso anjo da guarda, com a equipe espiritual encarregada de assistir a nossa família. Ela contava que certa feita, numa das madrugadas em que o marido chegou super alcoolizado em casa, revoltado, indignado, estava assim bem difícil. Ela disse que ficou naquele momento, assim como ela ficava sempre nervosa, angustiada, não sabia o que fazer, né? E aí um dos filhos foi tentar intervir, era jovem ainda, e o esposo ficou mais alterado, né? E o outro disse assim, mãe, eu vou chamar a polícia. E ela disse, não, não faz isso, não faz isso. Vai para o teu quarto que eu resolvo. E quando ela disse assim, vai para o teu quarto que eu resolvo, o marido veio caminhando em direção a ela e ele, imagina, né? Super nervoso. E ela disse assim que naquele momento ela não conseguiu falar, pensar nada. Mas ela queria fazer uma oração, mas ela não sabia nem o que dizer. E aí, mentalmente, ela disse assim, pensou na equipe espiritual encarregada de assistir a família dela e pediu socorro. Foi a única coisa que ela pensou. Naquele momento, ele passou por ela, foi para uma área que tinha do lado assim da casa, e era inverno, frio, chovia, e ela disse que ele sentou no chão. E ela foi atrás, ela ficou olhando, né? E aí ela ficou fazendo prece. E ele foi se acalmando, dormiu ali. E ela, claro, preocupada com a situação, o frio, a chuva, né? Ela pegou o cobertor, pegou o travesseiro, foi ali, pediu ajuda dos filhos, colocaram ele e tal. E aí ele dormiu ali. E ela ficou próxima também, colocou uma manta e ficou ali, lendo o Evangelho. Quando ele acordou de manhã, ele olhou para ela e ele tinha quebrado coisas dentro de casa, estava horrível o ambiente. E ela deixou como estava, para ver qual seria a reação dele, né? Aí ele só olhou para ela e disse assim, eu vou tomar um banho. Tá? Tomou banho, trocou de roupa, saiu. Não disse um dia. Quando ele retornou para casa, já era tardinha, e ele disse assim para ela, a partir de hoje, nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na minha vida, na minha boca. Porque quando eu saí daqui hoje de manhã, eu estava tão desesperado, eu pensei em tantas coisas, né? Pensei até em me suicidar. Mas eu lembrei de um amigo, que certa feita me convidou para ir na igreja dele, num grupo de alcoólicos anônimos. E eu fui lá, na casa dele, ele me levou no grupo, me levou na igreja, né? E eu vou participar, eu vou fazer um tratamento. E a partir dali, ele se transformou numa outra pessoa, né? Então a gente percebe, assim, o poder da fé quando posta em ação. A prece dela não foram palavras bonitas, não foram palavras que ela escolheu para conversar com Deus. Ela pediu socorro para a equipe espiritual encarregada de assistir a família dela. E o socorro veio. Né? Então, assim,
quanto nós podemos melhorar as nossas dificuldades quando temos aquela fé firme e forte, capaz de transportar montanhas, como dizia Jesus. E repito, não são montes de terra, são as dificuldades, são as mágoas, são os problemas, são aqueles ranços, às vezes, que a gente tem no coração. Porque a gente, muitas vezes, gosta tanto de criticar o outro. Eu enxergo todos os defeitos do meu marido, né? E aí eu enxergava, né? Aí um dia eu pensei assim, meu Deus, eu escutei numa palestra. Alguém disse assim, se tu enxerga com tanta clareza o defeito do outro, é porque tu tem em ti. Só que olhar para ti, olhar para dentro e reconhecer a dificuldade é difícil. Quem é que gosta, né? De reconhecer os seus erros. Mas é preciso. E é nesse sentido que a proposta do Cristo vem nos chamar a atenção. Eu não tenho que conhecer o Evangelho e frequentar o templo religioso para melhorar o outro. Não. Eu tenho que melhorar a mim. Porque através desse processo, através dos meus bons exemplos, eu vou cativar a atenção do outro. Eu vou mostrar para ele, pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelos meus bons pensamentos, que vale a pena agir diferente. Que vale a pena fazer um esforço para tentar conviver melhor. E esse é o meu papel, essa é a minha missão. É por isso que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, porque ela é essa proposta desafiadora. Nós precisamos constantemente olhar para dentro de nós. Porque quando enxergamos a clareza do erro do outro, a clareza é tão grande porque a gente conhece aquela dificuldade. A gente vivencia aquilo também. Então, neste sentido, repito, é que nós precisamos sim ler, reler, refletir, estudar, repensar os ensinamentos do Evangelho do Cristo Jesus. Buscarmos os recursos todos que a Casa Espírita nos oferece. O passe, a água fluidificada, né? As energias positivas através do apoio vibratório, né? Das orações, das irradiações, do Evangelho no lar. Certa feita, o Chico Xavier, falando numa das suas conversas, né, na Casa Espírita onde ele frequentava, ele explicou para as pessoas que quando uma família ora, faz o Evangelho no lar, e às vezes até nem é a família, porque às vezes a família não quer fazer, mas se tem alguém, um membro daquela família que faça, não é só aquela casa que recebe a ajuda espiritual. Muitas vezes aquele quarteirão inteiro recebe naquele momento a ajuda da espiritualidade superior. Então vejamos a intensidade disso. O quanto, quando nós verdadeiramente nos ligamos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com a nossa boa vontade, com o nosso coração aberto, né? Quando nós nos ligamos à equipe espiritual, o quanto nós recebemos. Certa feita também, agora vai ser rapidinho, que o tempo está em cima do laço. Eu vi foi uma reportagem na televisão, um dos poucos programas que a gente pode ver, né, que trazem coisas boas. Era uma reportagem do Roberto Cabrini, e ele falava sobre a visita que ele fez a um hospital, onde havia ali pessoas com problemas oncológicos, né? Algumas até em situação bem complicada, já próximas para ele, né, da morte. Mas ele entrou num daqueles quartos, teve a permissão do hospital, teve a permissão da paciente, e ele entrou ali. E era uma senhora, uma jovem senhora. Ela não tinha nem 40 anos, mas estava assim, terminal. Só que ainda estava lúcida. E aí ele começa a conversar com ela, e ele se emociona a tal ponto que as lágrimas começam a correr. Ele não perguntou para ela qual era a religião dela. E ela também não comentou. Mas ele disse que aquela mulher era cristã. Tinha que ser. Porque só alguém com uma fé muito grandiosa para dizer para ela tudo que ela estava relatando. Porque ela disse para ele, claro, ela sofria. Ela ia partir, ela iria deixar filhos, adolescentes, marido, a família, o trabalho. Mas ela tinha uma serenidade, uma tranquilidade nesse momento. Porque ela diz assim, eu sei, não me pergunta como, mas eu sei que não é por acaso que isso está acontecendo. Que era o que eu precisava passar por aqui. Porque Deus me ama.
E se Ele me ama, Ele não está me castigando. Ele está me oportunizando a vivenciar uma experiência dolorosa, sim, difícil, sim, mas através disso, deste processo todo, eu mudei muito a minha maneira de pensar, de falar e de agir. E aí ela mostra para ele uma caixinha que ela tinha guardada do lado da cama, pede para que ele abra, né? Havia muitas cartas ali dentro. E aquelas cartas, foi no momento em que ela podia escrever, porque agora ela não podia mais, ela endereçava ao esposo, aos filhos, à mãe, ao pai, aos irmãos, aos amigos. Todas as cartas com mensagens de fé e de esperança. Todas as cartas com mensagens muito positivas. Todas as cartas falando que vale a pena viver o melhor possível a cada momento da caminhada, porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então vamos aproveitar muito bem o dia de hoje. Vamos amar hoje. Vamos respeitar hoje. Vamos abraçar hoje. Vamos sorrir hoje. Todas as cartas falavam dessas atitudes. E ela pedia às pessoas que quando fossem ler, refletissem sobre aquela leitura e buscassem transmitir aquelas orientações a outras pessoas também, porque vale a pena viver. E ela falou muitas outras coisas, ele repetiu, né? Mas ele ficou impressionado. E aí a gente diz assim, a gente se pergunta, né? Será que era espírita, que sabia que a vida continua? Será que era católica, evangélica, protestante? Não importa. O nome não importa da religião. Importa o que eu faço com o conhecimento que eu tenho. Como eu vou agir na minha vida de interação social a partir do conhecimento que eu tenho. Como eu vou vivenciar as dificuldades que surgirem na minha caminhada a partir do conhecimento que eu tenho. Essa é a proposta de Jesus. Repito, em nenhum momento ele disse que seria fácil, mas ele disse também: aquele que me segue não anda em trevas. Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Né? Ou seja, quando a gente tem o conhecimento e busca agir conforme ele, os problemas continuam existindo. Mas a nossa ótica e a nossa maneira de agir frente a eles pode ser muito melhor, pelo menos mais tranquilo. E é assim que a gente vai aprendendo a conviver melhor. Então é nesse sentido que Jesus chama todos os dias a cada um de nós para enxergarmos a vida com bom ânimo, com fé, com esperança, com confiança, com amor, apesar das dificuldades, mas que a gente seja aquele ser que age em relação ao conhecimento do Cristo. Aquele ser que tropeça, claro, temos dificuldades, caímos, mas que ao levantar não ficamos olhando para trás, olhamos para frente e buscamos andar, falar, pensar e agir melhor. Fica o convite para que todos leiam o Evangelho do Cristo, né? E que a cada leitura se questionem: Senhor, o que tu quer me dizer com essa mensagem hoje? O que ela tem a ver com a minha vida agora, com os meus problemas? E a gente vai se fortalecer e vai conseguir agir melhor. Repito, talvez os problemas não diminuam de pronto, mas a gente pelo menos aprende a conviver com eles da maneira mais pacífica e melhor possível. Uma grande noite a todos, um excelente domingo, uma grande próspera semana, né? Fiquem com Deus. Muito obrigada.